história desse jogo foi além do futebol. Isso porque, após o apito final, alguns torcedores acusaram o preparador físico do Universitário, Sebastião Avelino, de cometer gestos racistas, ainda dentro do campo. Por causa disso, a Polícia Militar encaminhou o preparador físico do time peruano até a delegacia que há dentro do estádio. E de lá, ele foi encaminhado, junto com algumas testemunhas, aqui para o 65º Distrito Policial. E no final do jogo ele foi recolher as peças que estavam no chão e na hora que ele ficou de frente para a torcida toda, ele fez um gesto de animal, parecido com um macaco, e saiu correndo para o banco dele, né? Foi isso que aconteceu. E fico triste que acontece isso com nós brasileiros em outros países, e quando vem aqui o pessoal faz a mesma coisa, sendo eles também de outras etnias que também podem sofrer com racismo e são racistas. Mesmo após ser ouvido pela delegada Vanessa Macário, Sebastião Avelino foi preso em flagrante, acusado de ter cometido racismo, um crime inafiançável e imprescritível no Brasil. Um advogado do Corinthians e o cônsul peruano em São Paulo acompanharam todo o processo na delegacia, que começou a 1h da manhã e teve essa primeira parte concluída só às 4h20 da madrugada dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse caso aí de racismo aqui no Gazeta Esportiva, mas antes vamos comentar o jogo, Thiago Salazar. O pessoal tá precisando treinar a pontaria lá no Esporte Clube Corinthians Paulista ou não? Olha, Zé, eu entendo o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo, para mim, ele acertou quando ele monta um time com o Juliano para ser o primeiro homem ali, para distribuir, não muito preocupado com a marcação. Fez bem, o Universitário jogou ali para se defender, linha de 5, não é uma questão que jogaram para contra-atacar, não, jogaram só para se defender mesmo. O Corinthians teve muito volume de jogo, o Corinthians teve a bola, teve imposição, jogou no campo adversário, mas o Corinthians ainda, me falta para mim, é um time bem treinado. Você não tem a jogada final. Você vai, pressiona, empurra, mas você não cria, não triangula, isso é não culpa cria do aquela treinador? Oportunidade clara de gol. É culpa do Pofechou? Para mim é muito culpa do Luxemburgo, sim, tem culpa dos jogadores, mas para mim tem muito do treinador, porque já era para a gente ter, como disse o Bacege aqui, já era para a gente saber a escalação, já era para a gente ver o Corinthians, a maneira que o Corinthians joga, já tinha que ter um padrão. E aí a impressão que eu tenho é que o Corinthians vai ali no abafa, tentando abafar. Minha aposta ontem aqui no Gazeta Esportiva foi 1-0. Cravou. Acertei porque eu imaginava isso, um jogo de muita posse de bola, muita imposição, a torcida apoiando, mas o Corinthians com as suas dificuldades que a gente já está acostumado, 1-0, eu acho que, mas assim, falando também da vantagem, para mim é uma ótima vantagem, principalmente por perceber a limitação técnica do Universitário, Bacege. Não, sem dúvida, é algo recorrente na Copa Sul-Americana esse tipo de adversário, um adversário tecnicamente muito inferior aos times brasileiros. Eu acho que o Corinthians deve tirar muito proveito disso e pode ir longe na Copa Sul-Americana porque os adversários realmente não são dos melhores, a não ser que encontre com um brasileiro no meio do caminho. Caso contrário, eu acho que o Corinthians, mesmo com toda essa má fase, pode sim pensar grande no torneio. Como disse o Salazar, o Corinthians teve bastante volume de jogo, talvez não tenha movimentos ensaiados para chegar na cara do gol com mais naturalidade, mas ainda assim criou, ameaçou e eu acho que poderia ter sido talvez mais eficiente para quem sabe ir para o segundo jogo com uma vantagem ainda maior, praticamente com a classificação encaminhada. A classificação não está encaminhada, mas é uma vantagem de fato interessante, 1-0. O Corinthians talvez seja até inédito, né, nessa temporada ele ir para um mata-mata com uma situação mais confortável, uma situação mais favorável. Isso é muito bom para o time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora resta saber se o Corinthians vai conseguir evoluir, né? Porque é algo que depois de 19 jogos ainda não aconteceu. Ele ficou bravo. Ontem ele falou mais uma vez na coletiva. Falou pro Marco Belo, não, você não tá vendo evolução, né? Você não quer enxergar e tal, não sei o quê. Ele tá bravo com a história, porque ele voltou a bater na tecla, né, na coletiva. Não, o time tá evoluindo, o time tá... Eu realmente... Mas é bem verdade que o futebol também é muito confiança, né? 2 vitórias consecutivas talvez possa mudar um pouco o clima no Parque Isso aconteceu lá, Fluminense, Galo, aquela coisa toda e depois... Agora, e a vitória mais uma vez passando por uma jogada individual do Renato Augusto. Muda demais, é isso que eu tô falando do ajuste fino. Joga demais. Mas tem uma questão do Renato, viu? Ele claramente muito fora de ritmo. Ele estava com dificuldade de se movimentar. Então, assim, é um jogador que para pegar um jogo com muita intensidade, eu acho que ainda... A gente vai falar do Renato daqui a pouco. Mais pra frente vamos falar mais de Renato Augusto.